Projeto de Lei Complementar 230/2017. Iniciativa Prefeito. Altera dispositivos das leis complementares número 40, de 18 de dezembro de 2001, e 73, de 10 de dezembro de 2009, e da outras providências. Foi publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.628, em 26 de outubro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.656, em 8 de dezembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.659, em 13 de dezembro de 2017. Publicado ofício e razões do veto no Diário da Câmara 9.676, em 8 de janeiro de 2018. O veto parcial, a votação é global e nominal, e a rejeição do veto é em maioria absoluta, turno único. Leitura das razões do veto. O Poder Executivo apresentou à mesa da Câmara Municipal de Curitiba a proposição 230/2017, contendo projeto de lei que altera dispositivos das leis complementares 40, de 18 de dezembro de 2001 e 73, de 10 de dezembro de 2009 e da outras providências. Em cumprimento ao que determina o artigo 57 da Lei Orgânica do Município, o senhor presidente do Legislativo Municipal, através de ofício 789, encaminhou o respectivo autógrafo para a sanção. Após analisar as emendas apresentadas ao projeto de lei complementar, entendi ser necessário apor veto parcial incidente sobre o parágrafo 3º do artigo 4º, incluindo pelo artigo 1º do autógrafo em análise, pelos motivos abaixo explanados. Primeiramente, é necessário esclarecer que a atividade prevista no referido parágrafo, cartórios judiciais, incluída através de emenda, é passível de ser tributada pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza, devendo, inclusive, fazê-lo obrigatoriamente, até mesmo sob pena de improbidade, não cabendo dessa forma qualquer alteração na legislação para excluir a atividade em questão da tributação. Cabe citar que a ação que contestava que escrivães cíveis não prestam serviços públicos passíveis de ISS, mas desenvolvem função pública, foi refutada pelo Poder Judiciário nos autos da ação declaratória 44.240.61/2011, 8.16.4, que tramitou junto à 4ª Vara da Fazenda. Nessa ação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, apelação cível 1.073.14.0 da 2ª Câmara Civil, asseverou que ementa tributária, recursos, apelação, ação de procedimento ordinário de cunho declaratório, preceito combinatório, ISS incidente sobre serviços prestados pelas serventias judiciais não estatizadas, apelação, pedido de autora julgado totalmente improcedente, inexistência de sucumbência da Fazenda Pública, ausência de interesse recursal, recurso do município não conhecido. Apelação 2, semelhança entre as atividades desenvolvidas pelos notários, registradores e pelos escrivães da serventia judicial não estatizada, possibilidade de delegação do serviço, intuito lucrativo reconhecido pelo STF, aplicação dos fundamentos utilizados pelo STF na ADIM 3089/DF, reconhecimento da incidência do ISS sobre os serviços dos registros públicos cartorários e notariais, Lei Complementar 80/2011, que não instituiu ou majorou o imposto previsto desde a edição da Lei 48/2003. Interpretação extensiva do item 21 da lista anexa à Lei Complementar número 48/2003, possibilidade. 1. Interesse recursal. Ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja o interesse em recorrer na medida em que todos os pedidos veiculados pela autora foram rejeitados, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, não recaindo sobre o apelante nenhum gravame concreto e objetivo. 2. ISS sobre serviços prestados pelos escrivães nas serventias judiciais não oficializadas. O entendimento dominante nessa Corte de Justiça é no sentido de que, se tratando de serventias judiciais não oficializadas que prestam serviços delegados com recebimento da correspondente remuneração, é cabível a incidência do ISS sobre os serviços prestados em razão da semelhança dessas atividades com as desenvolvidas pelos notários e registradoras. Recursos da apelação não conhecido. Recurso da apelação 2, conhecido e desprovido. Da decisão unânime do Tribunal extrai-se. 8. Assim, diante da similitude em suas características econômicas e jurídicas, há que se admitir a tributação ISS, tanto dos atos desenvolvidos pelos notários, registradores e cartorários, quanto daqueles prestados pelos escrivães titulares das serventias judiciais não estatizadas. Diante do exposto, conclui-se em negar provimento ao recurso interposto pela autora. É o voto que propõe.
Então, além dessa medida judicial, a CGPAR impetrou o mandato de segurança sob o número 46, 149, 41, 2011, 8, 16, 0004, junto à segunda vara da Fazenda, onde inicialmente foi concedido a liminar e posteriormente revogado pelo agravo do instrumento 913.457.2. O juízo da segunda vara declinou da competência, encaminhando o feito à quarta vara, em razão de ação declaratória antes mencionada nos seguintes termos. 5. Saliento nesse ponto que a ação ordinária 44.240.61/2011, proposta pela CGPAR, em face do município de Curitiba e distribuída à quarta vara da Fazenda Pública, estampa como pedido final. É imperioso reconhecer que não há fundamento legal que autorize a cobrança de ISS sobre as funções desempenhadas pelos serventuários de justiça, razão pela qual deferida a antecipação de tutela pleiteada deve ser a ação, ao final, ser julgada procedente para, ao fim, declarar a não incidência do tributo em alusão sobre as atividades prestadas pelos filiados de autora, escrivães do CIV em geral, impedindo-se o município de promover qualquer medida nesse sentido. De outro lado, o mandado de segurança 46, 149, 41, 2011, impetrado pela CGPAR, contrato praticado pelo diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças e secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Curitiba, no qual o município de Curitiba também manifestou interesse em participar. O pedido final é a concessão em definitiva da segurança pleiteada, determinando-se a nulidade dos intimados, seja em face da inconstitucionalidade da Lei Complementar 80/2011, por flagrante afronta ao artigo 156.3 da Constituição Federal, que pede que seja declarada incidenta tantum, seja em afronta ao princípio da anterioridade, nos termos do artigo 153 da Constituição Federal, -88. Ocorre que, ainda que afastada a litispendência, forçoso reconhecer a conexão entre as duas demandas propostas, já que ambas têm como foco a incidência do ISS sobre as atividades exercidas pelos escrivães judiciais, demandas estas ajuizadas de forma coletiva, de modo que eventuais decisões em sentido contrário se revelarão conflitantes entre si, causando insegurança ao jurisdicionado e ao sistema de forma geral, além de, evidentemente, perplexidade fática. Face ao exposto, e por entendê-lo contrário ao interesse público, apoio meu veto parcial ao parágrafo 3º do artigo 4º, incluído pelo artigo 1º do projeto de lei contido na proposição 230/2017, ao mesmo tempo que espero e confio que esta decisão seja mantida pela unanimidade dos ilustros membros dessa Casa Legislativa. Curitiba, 20 de dezembro de 2017, prefeito Rafael Greca de Macedo. Vereadores, está sendo discutido, é um veto parcial, a votação é global e nominal, com maioria absoluta. Nesse momento, eu abro a discussão para o veto do senhor prefeito. Há inscritos? Vereador Pia Petruccello. Vereadora Noemi havia pedido também? Depois do Pia, eu desculpo. Depois do Pia. Então, vereador Pia, líder do governo, na sequência, a vereadora Noemi Rocha. Bom dia. Bom, só para explicar o que aconteceu naquele processo dos cartórios. O que nós votamos aqui foi a isenção do ISS para os cartórios extrajudiciais. O que aconteceu? Existem algumas varas, como a vara, por exemplo, que estão ali no Fórum Civil, que são varas consideradas judiciais. E na argumentação que nos foi passada e foi levada para o prefeito, é de que esses cartórios não deveriam ter a cobrança do ISS porque havia uma discussão jurídica. Muito bem. Eu conversei com o prefeito, com a equipe do prefeito, e até aquele momento, vocês até alguns receberam, alguns membros aqui dos cartórios judiciais, para que a gente pudesse conversar, e nos foi passado que estava tudo tranquilo, tudo sob controle, até que surgiu uma decisão já transitada em julgada uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, que obriga esses cartórios a pagarem o ISS. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos o correto, nós fizemos uma lei desobrigando a pagar.
Só que nós não podemos ir contra uma decisão judicial. Então, de forma tranquila, eu até faço uma meia-culpa aqui, porque não tinha visto uma decisão do STF, e aí o prefeito me chamou com a equipe e disse, olha, um dos projetos que nós mandamos lá, das isenções tributáveis dos cartórios, ela tem que ser, nós vamos mandar o veto, nós vamos vetar, porque há uma decisão, inclusive, que foi lida pelo vereador Bruno Pessutti. Não há nenhum problema, absolutamente normal, ficou uma decisão, só para que vocês entendam mais ainda, essa não é uma decisão final, tá? Ela não é uma decisão de última instância, tanto que os cartórios estão recorrendo, mas como esse não é um problema nosso, não é um problema aqui da Câmara de Curitiba, e também nós não podemos, Julieta, votar contra o que diz uma decisão judicial, o prefeito encaminha esse veto de forma absolutamente tranquila, e nós vamos então continuar, vamos apoiar então o veto lido aqui pelo vereador Bruno Pessutti na questão do veto dos cartórios. Está aqui a decisão em minhas mãos, não há nenhum problema, não podemos confundir cartórios extrajudiciais com os cartórios judiciais. Esses cartórios judiciais que nós estamos vetando agora aqui, eles alegam de que eles não prestam serviço. Então, se eles não prestam serviço, eles não teriam por que cobrar o ISS. E como no meu entendimento, eles também têm certa razão, mas nesse caso, a opinião do Pierre pouco importa, porque se há uma decisão judicial, tudo que eu falar aqui cai por terra, porque eu não sou juiz, nem promotor, em que pese ser advogado. Então, no meu caso aqui, no nosso caso, ficaria até, seria chovendo molhado e contra uma decisão do próprio STF no Madim, que, confesso, os senhores, tanto eu quanto a equipe da prefeitura, não sabíamos desta decisão. Quando a procuradora nos informou, só cabe, logicamente, uma única decisão, que é de vetar o projeto. Eu agradeço a todos e fica aí, eu acho que, de certa forma, será até unânime, porque nós não podemos ir contra uma decisão judicial. Uma ótima semana a todos, muito obrigado. Continua em discussão o veto para discutir, vereadora Noêmia Rocha. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Eu gostaria de iniciar a nossa fala solicitando à base prestar atenção no debate aqui nessa casa. Eu vim aqui, a essa tribuna, dizer que tinha, sim, um ADI do Supremo Tribunal Federal dando ganho de causa aos municípios. Eu vim aqui dizer que todo cartório tem, sim, lucros. Eu vim aqui dizer que todos os cartórios que têm lucros, e todos os cartórios que têm lucros, porque quando eles fazem um serviço, falei isso aqui na tribuna, quando eles prestam um serviço à população, ele é remunerado pelo Estado. Então, não há nada. Então, caros vereadores, eu gostaria de pedir que vocês prestassem atenção para depois não ir na mídia dizer que não sabia o que aconteceu com o projeto de lei. Outro, porém, esse projeto veio em regime de urgência. E a base precisava, sim, saber. Além de saber que já tinha o Supremo ganhado, eu li aqui. Se vocês puxarem no vídeo, eu li aqui a decisão do Supremo. Eu li a decisão do Supremo que dizia que ele tem que, sim, se colocar como participante desse tributo. E aí o que aconteceu? A base votou contra, a base votou favorável a um projeto de lei, trazendo isenção aos cartórios, e a oposição votou com o prefeito. A oposição votou com o senhor prefeito da base. Então, caros vereadores, isso aqui é um parlamento, é uma coisa muito séria. Não pode-se votar projetos sem uma leitura, sem uma análise, sem critérios, no oba-oba, vindo em regime de urgência, para que não dê tempo para ninguém estudar, aí a gente fica passando vergonha.
na mídia, na população, dizendo, não sabia desse projeto, eu não entendi o projeto. Ora, a gente tem tempo hábil para aprender sobre o projeto. E eu vim aqui, fiquei aqui 30 minutos discutindo sobre esse projeto. E aí surgiu uma emenda que a base foi tudo junto. E, na verdade, era contra o projeto, que precisa, sim. O cartório tem lucros, tem que ter, sim, a cotação de taxas para eles. E aí, eu peguei aqui para saber como é que a oposição votou. A oposição votou com o senhor prefeito. A oposição votou com o senhor prefeito. E a base votou contra a decisão do prefeito. Para vocês terem uma noção da análise que está sendo feita nessa casa em relação aos projetos. Essa decisão do Supremo foi lida aqui. Eu falei exaustivamente, o Supremo já decidiu, cartórios judiciais e extrajudiciais têm que sim pagar taxa, porque eles têm lucros. E o que aconteceu? Apresentaram de última hora uma emenda, a base provavelmente não leu, foi todo mundo junto, e agora temos um veto. Que vamos votar favorável à manutenção do veto. Ora, a oposição já sinalizou naquele dia que estava errado o projeto do jeito que veio. Então, vereadores, para a gente ter um parlamento coeso, a gente precisa ouvir. Não é essa questão de tem a maioria vota, não discute. Isso não pode mais acontecer. Nós precisamos discutir o projeto, nós precisamos ouvir a oposição, porque a oposição que está aqui é uma oposição positiva. A gente não quer o mal para a cidade, a gente não quer bater no prefeito por bater, nunca. No pacotaço do prefeito, vocês podem avaliar ali, a oposição votou sim com coerência aquilo que eles acreditaram. Nós votamos na nota Curitiba para que aumentasse a arrecadação, nós votamos em vários quesitos, agora discordamos em alguns, que continuamos discordando. Porque o senhor prefeito pagou os grandes credores e os pequenos credores, que são servidores públicos, ele não pagou. Aí nós questionamos. Qual o critério de pagar os grandes fornecedores e os pequenos não? Qual o critério enfim. Mas, enfim, volto aos cartórios. Caros vereadores, nós estivemos aqui debatendo o nosso posicionamento. Nós avaliamos o projeto. Avaliamos que, se há lucro, a isonomia. Falei disso, isonomia. Por que o vendedor de sapato paga ISS e o cartório não quer pagar? Aliás, caros vereadores, eles começaram a pagar tributo em 2003 agora. Nunca pagaram o tributo, nenhum cartório. Disse isso aqui também. Nunca. Até que o governo federal, o Congresso Nacional, observou melhor e disse, eles têm que pagar o tributo, sim. Eles têm lucro, eles estão ficando ricos. Vocês conhecem os cartorários. E aí, precisa sim, como todo comércio que visa lucro, pagar também, fazer o seu tributo. Eles não são melhores do que ninguém. E a DI falava isso, que eles sim, no demonstrativo de impacto financeiro, tem lucro sim, e que precisa sim, como todo comércio, como toda instituição que visa lucro, sim, que seja lucro de R$10, tem que pagar o tributo. Não tem justificativa nenhuma para isentá-los. E aí o prefeito traz essa casa, o veto, que eu acredito que ele fez uma análise muito criteriosa, muito técnica, e observou que realmente, judicial ou extrajudicial. Exemplo, quando você tem um processo com o banco, o judicial te cobra uma taxa. Ora, isso não é lucro? Isso não é lucro? A gente paga. Para resolver uma questão de um financiamento que você não conseguiu pagar. Aí você faz um acordo. Você paga taxa para o cartório judicial, sim. E aí, nós entendemos dessa forma. É um problema nosso, sim, de análise de projetos. Não dá mais para essa questão de que quem tem a maioria vota, não discute. Não dá mais para esses projetos que precisam ser avaliados, precisa ser reconsiderado, vir em regime de urgência. Regime de urgência faz o que aconteceu com esse projeto.
Não se discute, não passa nas comissões, não tem uma avaliação mais criteriosa, vem para essa casa, passa, aí o prefeito vai ser o prefeito do veto. E isso nos preocupa, enquanto casa. Não estou pensando em mim ou na oposição que votou com coerência. Estou pensando no conjunto, na instituição, que precisa, sim, ser independente desse executivo, que precisa, sim, fazer valer o seu mandato, que precisa, sim, considerar todos os projetos aqui dessa casa. Todos os projetos que vêm a essa casa, que favorecem a cidade, vocês podem observar. A oposição vota favorável. Agora, se a oposição apresenta uma emenda, apresenta um projeto, e é porque é porque é o Goura, é porque é outro vereador da oposição, vou votar contrário, eu nem presto atenção, aí nós temos esse prejuízo em relação a essa questão que é do veto. Então, caros vereadores, nós vamos, com certeza, a oposição vai votar favorável à manutenção do veto, porque se nós tivéssemos sido ouvidos naquela ocasião, esse veto não estaria passando nessa casa. Teria feito realmente, como qualquer outra empresa, isonomia, todos os encaminhamentos de ADI, eu li aqui que já tinham perdido, sim. Não tem como dizer, agora surgiu uma ADI. Não é verdade. Essa ADI já existia, eu li aqui publicamente para vocês a importância de nós, enquanto vereadores, taxar, sim, os cartórios que têm, sim, lucros. Ah, o lucro não é exorbitante. A quitanda também não é exorbitante, a farmácia, o mercadinho também não é exorbitante. E eles são participantes desse tributo que beneficia a nossa cidade, que beneficia o município, que vai, sim, trazer mais dinheiro para a saúde, que vai, sim, trazer mais dinheiro para a educação, que vai, sim, ter um equilíbrio financeiro para não tirar do servidor público, para equilibrar as contas também da folha de pagamento. E volto a afirmar, eu tive uma bela notícia do secretário de Finanças, porque eu questionei isso para ele, em relação ao investimento na auditoria fiscal. Falei e vou falar de novo, caros vereadores, a Auditoria Fiscal de Curitiba usa papel carbono. Papel carbono. Você sabe o que é isso? Aliás, eu disse que eu vou lá na auditoria, porque faz tanto tempo que eu não vejo um papel carbono, que eu quero ir lá ver esse papel carbono. E aí, não tem eficiência para arrecadação de ISS, não tem eficiência para arrecadação, para cobrança, para acompanhamento, para fiscalização. Sabe como é que eles fazem? Eles pegam uma tela do computador lá, que não sei como é que é esse computador, e fica item por item, avaliando para que encontre ali um sonegador, para que faça ali uma auditoria, para que encaminhe um fiscal para regularizar o ISS, para regularizar os tributos. Eu ouvi do senhor secretário, aqui nessa casa, que ele pensa, sim, nesse quesito, que está estudando, sim, para que possa fazer, sim, uma auditoria eficiente. Foi falado aqui, 25 milhões investidos na auditoria, vai ter um retorno de 2 milhões, ou bilhões, se não me engano. Retorno, em 4 anos, mais 500 milhões por ano. Vale a pena? Vale a pena. Então, vereadores, eu venho aqui dizer que eu lamento, mais uma vez, um projeto com tanta relevância, lamento, um projeto com tanta relevância vir em regime de urgência, mas, ao mesmo tempo, temos, enquanto vereadores dessa casa, o papel de fiscalizador, estudar projetos, eu fico com a consciência tranquila que nós sinalizamos, sim, essa questão. E que a gente precise, a partir desse momento, parar com essa questão de oposição e base tão latente, ao ponto de ouvir que secretário não vai ouvir vereador de oposição. Que isso? Que política mesquinha é essa? Pode não trazer tapete vermelho para atender as minhas questões. Eu não quero ser atendida com as minhas questões. Eu quero que a minha população seja bem atendida. Porque a minha população sendo bem atendida, a cidade vai se mover. A cidade vai crescer. Então, eu estou aqui interessada, não em base de oposição, mas no que é bom para a cidade, o que muda o conceito da cidade. Então, eu quero dizer que a oposição votou contrário a essa emenda da base, e que a oposição convicta, que está fazendo o papel de fiscalização, o papel correto, vai sim votar pela manutenção do senhor prefeito. E que o prefeito saiba que nós estamos, sim, trabalhando aqui em benefício da cidade. Muito obrigada. Continua em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, vereadora professora Josete. Desculpa, vereadora professora Josete, eu não vi a manifestação da vereadora Julieta Reis, que gostaria de discutir o veto. Então, vamos continuar em discussão. Para discutir, vereadora Julieta Reis, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, decisões do Supremo Tribunal Federal nós não podemos desconhecer. Foi aprovado aqui nessa Câmara, mas nunca tarde para poder corrigir alguma coisa referente a uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, senhores vereadores, a base e a oposição com certeza vão votar favoráveis ao veto, conforme o discurso da vereadora Noêmia Rocha. É isso aí. Vamos votar favorável. Obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, vereadora professora Josete. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, demais presentes. Vou reforçar alguns aspectos que a vereadora Noêmia abordou na sua fala, porque entendo que nós temos que mudar alguns ritos que têm sido frequentes nessa casa. Um deles é a questão dos projetos em regime de urgência. Então, isso tem dificultado, sim, a nossa análise e o debate com mais calma, com mais elementos, no momento de aprovar um projeto ou uma emenda. No caso, nós estamos falando do veto a uma emenda que foi apresentada por alguns vereadores desta Casa de Leis. Qual é o nosso entendimento? Obviamente, nós sabemos que os cartórios certamente são instituições que fazem um trabalho importante para a sociedade, mas que também, né, existe aí uma cultura, digamos, né, de ser um espaço que tem uma remuneração abusiva, né? Nós sabemos de taxas que são bastante superiores àquilo que, digamos, exige de trabalho dessas instituições. Então, quando nós tratamos desta emenda, né, nós tivemos todo um cuidado na discussão por entender que nós deveríamos ter um tratamento isonômico em relação a outros prestadores de serviço também. Então, nós temos, na verdade, uma ADI, que é a 3089, que, em síntese, né, tem o seguinte teor, que os serviços notariais, muito embora sejam serviços de natureza pública, são exercidos conforme dispõe a Constituição Federal em caráter privado, ou seja, tem os delegados plena responsabilidade na administração e condução dos serviços prestados à população. E, embora cobrem, oferecendo tabela fixada pelo Poder Judiciário, recebem por conta própria, têm liberdade de aplicação dos recursos auferidos, sendo responsáveis pela manutenção da infraestrutura necessária aos serviços. Por tais razões, as atividades dos titulares de delegação notorial em nada diferem dos demais autorizados, concessionários e permissionários do serviço público, como aqueles que exercem permissão e autorização para a prestação de serviços de transporte coletivo ou aqueles que recebem concessão, permissão e autorização para a prestação de serviços de iluminação pública. Serviços de água e esgoto, telecomunicações, radiofônicos, saúde, educação, etc. Assim cai por terra o pleito da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado,
que pleiteavam o não pagamento do ISS nos casos de cartórios judiciais. Então, por conta disso, é que entendemos que devemos manter esse veto e, obviamente, usando sempre do critério técnico e entendendo que, como oposição, sempre estaremos votando a favor daqueles projetos que vêm do Executivo e que achamos o seu conteúdo pertinente e, ao contrário, né, votando negativamente aqueles que nós entendemos que trazem prejuízo para a população. Ou, quando entendemos que é possível apresentar uma emenda para melhorar um projeto, assim o fazemos também. Então, por isso, encaminho o voto favorável ao veto do prefeito, por conta de todo o conteúdo que nós explanamos aqui na nossa fala. Então, seria esse o posicionamento. Então, 30 segundos só para concluir. Encaminho para que o bloco de oposição vote favoravelmente ao veto. Continua em votação para encaminhar, líder do prefeito, vereador Pier. Só fazer uma rápida colocação. Eu acho que a vereadora Noêmia tem todo o direito de fazer o contraponto, da oposição se manifestar. Eu acho que isso faz parte do parlamento e nós sempre respeitamos. Só tem que tomar um cuidado para não confundir os temas, né? É um assunto super simples de entender e às vezes tem uma dificuldade de compreensão em alguns aspectos. Não tem rigorosamente nada a ver com o que ela citou, de que cartorário é rico ou não rico, quer dizer, porque tem lucro ou não tem lucro. Eu nunca vi uma barbaridade tão grande. Se ela pegar um coitado de um cartorário de Lunardelli hoje, ganha menos do que deve estar ganhando R$2.000 por mês. Se ela pegar um cartorário hoje de Ivaí, está quase fechando. Então, calma, calma. Eu acho, não vim aqui defender, não estou aqui defendendo o cartório, mas calma, eu acho que nós temos que pontuar algumas coisas aqui. Porque agora o sujeito ficou milionário, o outro ficou pobre. Não é esse o debate aqui. A lei, nós temos que ir ao encontro e à luz e ao amparo do que diz a legislação. E se a legislação é clara e diz que não se pode, que se deve cobrar, que se cobre. Ponto final. Aqui nós somos defensores magnos da população. Aqui nós nos encontramos na função máxima de parlamentares para defender o direito do povo e das pessoas. Agora, dizer que todo cartorário é rico, conhecem os cartórios, isso é uma barbaridade. Então, repito, vereador Noêmia, respeito Vossa Excelência, que faz a oposição, acho que esse trabalho é importante, mas tomar muito cuidado para não confundir alhos com bugalhos, porque acaba lá no final das contas, dando uma distorção ao tema. E se há uma decisão judicial, temos que cumpri-la, vamos cumprir, e graças a Deus que temos um prefeito e uma secretaria de governo, uma procuradoria atenta ao tema, que me ligou e disse, olha, teremos que vetar, porque há uma decisão judicial. Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Não posso encaminhar? Para justificar. Para encaminhar, senhor presidente. Vereadora Noêmia, com a palavra. A senhora vai encaminhar como líder... Não, do PMDB não, mas como vice-líder. Vereadora, como vice-líder do bloco... Vereadora, só um minutinho. A senhora é vice-líder da oposição, então a senhora encaminha como vice-líder da oposição. Perfeito? Só quero ser rápido. Essa decisão do Supremo já existia no dia, gente. Por que não cumpriu aquele dia? Eu li aqui a decisão do Supremo, que não generalizei que todos os cartórios são ricos, mas pobres eles não são. Pobres eles não são, não tinha mudado de ramo.
Então, essa decisão do Supremo já existia no dia 12 de dezembro aqui nessa casa, e eu li a decisão do Supremo. Então, não muda em nada o que a gente falou aqui. Eu li a decisão do Supremo, por isso volto a dizer, prestem atenção no que está sendo votado, no que está sendo feito, e parem de trazer projetos em regime de urgência a essa casa. Porque nós vamos ser os prejudicados. Tem regimes de urgências e tem regimes de urgência. Tem regimes de urgência que tem todo um critério, mas sem critério, mas saber que vai passar de qualquer jeito, eu acho que isso traz um desserviço a nós enquanto instituição. Esse é o meu pensamento. Um desserviço à instituição. Porque nós estamos aqui para fazer um debate criterioso sobre os projetos que vêm a essa casa, o que é bom para a cidade e o que não é. E volto a afirmar, não é uma questão de base e oposição. E volto a dizer, a decisão do Supremo já existia naquele dia. Vamos fazer valer? Por que não fez valer no dia 12? Por que não ouviu a oposição e votou junto? Porque não tinha conhecimento do projeto. Porque não tinha entendido a profundidade do projeto. Então, nós vamos votar favoráveis ao veto do prefeito, entendendo, sim, que é importante que essa casa tenha autonomia de poderes. Nós representamos a população, e não alguns critérios que têm pautado nessa casa. Muito obrigada. Encerrando os encaminhamentos, passamos à votação. Vereadores favoráveis à manutenção do veto, favoráveis, pressionarão a tecla mais, que é a opção sim, e os contrários ao veto, a tecla menos. A orientação para todos é o voto mais, né? Como foi dito pela líder do bloco, também o nosso voto é mais. Perfeito. Orientação dos líderes, então coloco em votação. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. Trinta vereadores votaram com a expressão sim, portanto, mantido o veto prefeitural.